Olá, tá começando mais um Clarice no ar. Comigo, Baine Boquicchio, e com ele, Leandro Lourenço. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo, e aí? Tudo bem também. Hoje temos um novo assunto para tratar aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto que as pessoas gostam muito. Não necessariamente do assunto, mas independente da cidade que a pessoa mora e que esteja nos assistindo agora, vai sentir alguma coisinha assim, vai lembrar de alguma época um pouco mais distante da vida, mas tem a ver com a cidade que mora, não tem? Tem. Porque toda cidade tem um centro, Um né? centro da cidade, com certeza. E a Que gente vai. lembra. Isso, pode falar, pode falar. Não, e que traz recordações, principalmente quando a gente é criança, né? Bom, pelo menos para Exatamente. mim traz. Eu não sei se essa nova geração vai ter essa recordação, mas a Provavelmente gente não. tem, né? A gente tem. Exatamente. Mas provavelmente os novos moradores das cidades não terão, talvez, esse apego com o centro da cidade. Mas quem é mais velho que a gente, vamos dizer assim, a gente também não é tão novinho assim, então com certeza vai pensar em alguma. Vai ter algumas lembranças, vai pensar de um monte de coisa, vai falar, nossa, por que que tá assim? Seria tão bom se fosse diferente, não é? Primeiro vamos falar o que nos motivou a trazer esse tema aqui. Foi uma Isso. matéria falando que uma loja muito tradicional aqui na cidade de Americana iria fechar. E Exato, isso levanta sempre a questão do fim do centro da cidade de Americana. exato. A gente é inevitável a gente trazer também a mudança do padrão do consumo, né? Como as pessoas consomem hoje, que Uhum. diferente daquela época, mas isso é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Bom, se você já é inscrito no nosso canal, se não é, se inscreva, deixa seu joinha, compartilha, deixa sua opinião que é Exato. importante para a gente e faz todo o procedimento aqui E vamos do. fazer o programa junto com a gente, porque a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa conversa, não importa onde você esteja, se esteja no carro, se está lavando uma louça, se está no trabalho, mas você vai pensar em algumas coisas, você vai lembrar de algumas coisas, aí você deixa aqui no comentário para fazer esse programa, esse episódio aqui do nosso videocast, vamos dizer assim, junto com a gente. Porque isso aqui é uma troca, né? A gente quer ouvir a sua opinião, assim como você está ouvindo a nossa, você pode não concordar conosco, mas se tem É, sua opinião normal. também, deixa aqui. Então, Exato. vamos lá? Exatamente. Então, assim, do jeito que você estava falando, tinha uma matéria no jornal aqui da cidade, Jornal Liberal, falando de uma loja que vai fechar as portas. Se eu não me engano, são 51 anos de atuação na cidade e tal. E aí vários assuntos, né, são levantados quando acontece algum tipo de situação como essa. Porque aí o pessoal começa a tentar entender por que as coisas estão acontecendo, né? Por que o centro da cidade já não é, igual a gente comentou lá no comecinho do vídeo, todo mundo que mora numa cidade que não seja turística, vamos dizer assim, porque as cidades turísticas têm um pouco de diferença nesse aspecto, porque eles querem Sim, preservar, porque é onde os turistas vão. Mas sim. uma cidade normal, o centro da cidade normalmente é um lugar mais, tá ficando meio abandonado, pouca circulação de pessoas, sim, Pouca ainda mais gente se a gente. mora, né? Exatamente, ainda mais se a gente comparar com o que era até algum tempo atrás, né? Então, tinha muita gente, todo mundo ia para o centro para fazer as coisas, fazer compra, ir no banco e não sei o quê, e simplesmente está acabando isso. Então, várias bolas são levantadas, vamos dizer assim, quando acontece algum tipo de situação, igual da matéria do jornal, falando que é por conta de estacionamento, é por conta de mudança do consumidor, né, do comportamento do consumidor, é porque isso, é porque aquilo, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui. Sim. É engraçado, né? Porque hoje, quando a gente vai ao centro da cidade, eu estou falando na minha experiência, né? É muito diferente do que quando a gente ia para a escola. Eu falo porque a Sim, escola que a gente estudava, tanto eu quanto o Leandro, era ali no centro, pegava ônibus para ir embora.
era diferente, né? E a gente pode Sim, levantar aqui algumas possibilidades, como a obra do terminal também, que deu uma alterou ali bagunçada ali. a fachada ali daquelas das lojas que ficavam na avenida, né? Que era bem Uhum. diferente, tudo isso. Mas a gente pode começar falando aqui, dando exemplo, a gente mesmo. Você vai no centro comprar alguma coisa? Não, não sei, assim, acho que não tem nada de chamativo para você se deslocar do bairro para ir para o centro, né? Você Então, precisa necessariamente sair da sua casa e ir para o centro da cidade para comprar alguma coisa? tirando alguma coisa muito, talvez muito específica, não. E acho que isso acontece na grande maioria dos bairros de, não só da nossa cidade, que a gente está falando de Americana, mas provavelmente de inúmeras outras cidades também, que comercialmente falando, o centro ele foi se expandindo, né, para os bairros. Então, a gente vê pelo nosso bairro, ou pelo bairro que os nossos pais moram, ou qualquer outro lugar aqui de Americana, tem sempre uma avenida mais comercialmente assim, como que a gente pode dizer, que tem Onde está os concentrado comércios, ali, né? isso, que tem todo tipo de serviço. Então, se comparado com o que a gente tinha antigamente, né, que se deslocar até o centro, sei lá, para você comprar um sapato, você tinha que ir no centro, você comprar uma camiseta, você tinha que ir no centro, pra você ir no banco, você tinha que ir no centro, para você fazer qualquer tipo de, de serviço ou de comprar algo um pouquinho mais elaborado, você teria que se deslocar para um lugar como esse. E hoje em dia não acontece mais, né? Porque as coisas estão todas elas estão nos bairros e estão muito espalhadas, vamos dizer assim. Então, é. Sim, não, mas isso no caso de você ir presencialmente na loja, né? Porque hoje outra Sim, coisa também que entrou é a questão da gente comprar pela internet, né? Tá vendo exato. online. Eu, Exatamente. assim, tudo que eu posso, eu compro pela internet. Eu acho muito mais Exato. prático. Então, eu não É. preciso. Algumas coisas, tirando algumas coisas que a gente tem que provar, assim, eu compro tudo pela internet. E a Amazon tá todo dia lá, né? Entregando as coisas, tudo Pô, eu não tô fala vendo. assim todo dia. E as pessoas vão achar o quê? Não, não sou Né? consumista, não, não. É livro, mas é Ah, livro. Mas é livro e suplemento, né? Que chega. que não tem livraria em Americana, então é por isso. Ah, olha aí. Outro assunto que a Tá gente vendo? podia trazer, A né? gente Aqui. abordar. Exatamente. Não, Anota mas aí. então, mas aí do jeito que você. Deixa aqui nos comentários alguém para a gente não esquecer depois. Mas é o que você está falando. Então, assim, a gente não tem necessidade nenhuma de sair. E o comportamento, o consumidor, ele acabou mudando, né? A gente mudou a nossa forma de consumir. Não vou dizer que Principalmente tenha. com a pandemia, né? Eu acho que É, a mudança foi principalmente com a pandemia, né? Que mudou tudo. exatamente. Aqui, Mas. ó, a gente não precisa mais estar presencial para fazer uma reunião, né? Tudo isso Exato. mudou. Não, mudou muitas coisas e talvez a pandemia tenha, se a gente colocar na questão do centro mesmo, né, desses comercialmente falando, acho que potencializou isso, porque aí as pessoas passaram a consumir muito mais comprando pela internet, entregando em casa, coisas desse tipo e viram que abriu mais um outro mundo ali para quem não era acostumado a fazer esse tipo de compra. Então, sim, não tem muita razão de ser, né, um centro da cidade hoje em dia. Então, falando assim, de maneira comercial mesmo, né? Então, a gente vê pela nossa cidade, não tem nenhum tipo de atrativo para que você se desloque da sua casa, independente do bairro que você more, para ir fazer algum tipo, consumir alguma coisa lá. Até porque. Lembrando que a gente não está aqui falando que é contra o centro tem que Não, acabar não. mesmo, não é isso. A gente só Hum, está mostrando, né, como tudo mudou hoje em dia e não isso. faz sentido o centro ser igual era antes, né? Só Exatamente. Não, a deixando gente. claro. É que, na verdade, a gente começou a falar sobre isso a partir daquela matéria que a gente leu tal no jornal, mas é que várias coisas começam a ser levantadas como se fosse algo simples de ser sanado, sabe? Então tem gente que fala, não, porque a cobrança de área azul, né? Zona azul, o pessoal chama, cada cidade chama de um jeito, mas estacionamento na rua acabou com o centro. Não,
não é bem isso, né? De acabar uma única, como que eu posso dizer, um único motivo para fazer com que as coisas ficassem do jeito que ficaram. Até porque em várias outras cidades o movimento é muito parecido. Então, assim, as pessoas mudaram, os lugares mudaram, comercialmente falando, as pessoas estão fazendo outras coisas que não faziam. Então, talvez não faça muito mais sentido ser do jeito que era, né? Que era uma coisa muito mais forte, assim, de todo mundo se deslocar para um determinado lugar, e hoje você não precisa fazer necessariamente esse movimento, você pode fazer da sua casa, ou mesmo no bairro que você mora, que, a não ser que seja algo muito precário, assim, um bairro muito precário, mas muito próximo dele, provavelmente existe alguns lugares, fora que a gente está falando de uma cidade que não, em tese, não tem shopping, né, americana, assim, algo que tem nas outras cidades, mas numa cidade maior tem vários shoppings e é muito mais confortável, vamos dizer assim, quando você precisa comprar alguma coisa, você ir num shopping que, você vai pagar estacionamento igual você pagaria na Zona Azul. Tudo bem que você deixa na rua, né? E num estacionamento de shopping, não. Mas para você consumir, para você estar num lugar onde as lojas estão todas né? Todas elas uma ao lado das outras, e a facilidade para esse tipo sei lá, de trabalho ali que você tem que fazer, alguma coisa, é muito mais fácil. Então, não faz muito sentido você ficar andando na rua, tomando chuva e andando no sol quente para procurar algo que você não vai encontrar. E essa é a grande questão, não tem nenhum tipo de atrativo para você ir no centro da cidade. Porque de fato hoje as pessoas buscam comodidade, né? Em todos os Exato. sentidos, né? Você vai no shopping, você anda bastante, mas você anda no conforto ali, não fica no sol tomando chuva, né? O que você Ar-condicionado. diz, exatamente. Ainda mais nesse calor que a gente está agora, né? Pois é. Você falou uma coisa, a americana não tem shopping, mas estão construindo ali 2 shoppings e vamos ver como vai ser, né? Vai ser a pá de cal no centro da cidade, será? As pessoas podem deixar aqui nos comentários. Será que vai acontecer isso? Vamos ver. Pois deixa Aguardaremos. aí. Se acontecer, a gente grava um outro vídeo. Falando, Você acha Exato. que o centro da cidade, daqui a uns anos, vai ser um bairro como outro qualquer? Pode ser que sim, né? Mas talvez seja difícil por conta até de uma certa. Eu não sei se eu entendo disso que eu vou falar, mas de uma certa arquitetura do lugar, né? Porque se a gente pegar um bairro normal, que era só casas ali, sei lá, o bairro que a gente mora, o bairro que nossos pais moram, que são muito parecidos ali, muito próximos da casa deles, os lugares eles foram ficando mais comerciais e as casas foram dando lugar principalmente nas avenidas, né, a estabelecimentos mais comerciais, salões, coisas desse tipo. Então a galera foi derrubando as casas e fazendo salões, vamos dizer assim. No centro, talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque existem poucas, eu não sei se existem poucas, mas comparado com os bairros, talvez tenha menos pessoas que moram, né, no centro da cidade. Então, para você transformar de novo o centro, que talvez um dia lá atrás já foi, né? Muita gente morava no centro, aí virou algo mais comercial e as pessoas foram se afastando, até por conta de ser muito mais caro para morar num lugar desse e tal. Eles fizeram esse movimento. Agora, para você trazer de novo as pessoas para o centro, para que ele virasse, em tese, um bairro normal, como os outros, onde teria os seus comércios, onde teria suas avenidas, onde teria todas essas questões assim, eu não sei se seria um movimento tão simples, porque se a gente vai em qualquer centro da cidade, a gente vai ver que, na grande maioria, os lugares, né, os salões, enfim, é tudo comercial. Então, como que as pessoas vão morar naquele lugar? Será que daqui a um tempo, esses lugares vão dar espaço a prédios, por exemplo, né, que vão derrubar tudo e fazer prédio, ou fazer casa de novo, condomínio, sei lá, é quase que um exercício de futurologia, mas que talvez seja um pouco mais difícil a gente pensar por esse aspecto. Na arquitetura ali do bairro, ele talvez não esteja preparado para receber tantas pessoas como era antigamente, né? Sim, as lembranças que a gente tem, né? E é isso, muito engraçado isso, né? A gente tem que entender que a gente está tudo está diferente, as Sim. pessoas, novo padrão de comportamento, tudo é diferente ali no centro. Então, a gente não adianta também a gente ficar preso naqueles, nossa, o centro de antigamente, assim como a cidade
era Paulo Têxtil, né? Tipo, Sim, sim. a princesa tecelã. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente entender, não porque eu ia perguntar para você, o que você acha que teria que ser feito? Mas é bem complicado isso, né? Porque já que a gente quer que os bancos foram para os bairros, tudo foi para os bairros, a internet, é difícil falar, né? O que poderia ser feito para que a gente volte ao aquele tempo 1990, sabe? 80, né? Sim. Não é complicado falar isso? Eu acho que não volta, né? Nunca mais. Porque se a gente pegar, não é só o comportamento das pessoas com relação às lojas, por exemplo. Então, assim, se a gente pegasse que antigamente você tinha que sair da sua casa para ir no banco, por exemplo. Ah, preciso resolver uma pendência lá no banco, sei lá, no centro da cidade, tal, coisa desse tipo. Hoje em dia, os bancos, eles estão fechando as agências, entendeu? Então, isso também é uma questão de. Claro que eles impõem muitas coisas, né? Às vezes você chega num banco, o cara não deixa nem você entrar, porque ele quer que você resolva de maneira remota ali, ou no caixa eletrônico, ou no seu aplicativo, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, o cara não quer que você entre ali. E isso automaticamente vai fazendo com que as agências vão fechando. Tem vários lugares que não tem mais agência bancária ali, ou tinha várias, e foi diminuindo até um certo limite que agora eles conseguem concentrar em poucos lugares todos os correntistas, vamos dizer assim. Então, falar que a gente poderia fazer, o que poderia ser feito, eu acho que não tem muito o que ser feito. É como se fosse assim, a história acontecendo, as coisas acontecendo. Então, é óbvio que as pessoas têm muito essa questão, né, dessa nostalgia, né, poxa, o centro era legal, porque as pessoas iam lá, porque chegava final de ano, todo mundo ia passear no centro à noite, que não sei o que, virava aquela muvuca de gente, não sei o que, tá, tudo bem, só que essas mesmas pessoas que acham que as coisas deveriam ser de uma outra forma, elas não, de forma muito prática, elas não fazem absolutamente nada nesse aspecto, né, de fortalecer isso, vamos dizer. Elas compram pela internet, elas compram no próprio bairro, então, assim, é muito legal, muitas vezes a gente vê algumas coisas e achar que aquilo deveria ser preservado, que aquilo deveria, que faz parte da história, não estou nem falando só da questão do centro, né, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela vai se moldando de outras formas. Então, não tem como você paralisar e achar que todo mundo vai consumir daquela mesma forma, ou fazer daquele mesmo jeito. Não vai, entendeu? Então, tem muitas coisas que deixaram de existir, né? Não existe, tá? Tudo bem, mas com muito menos força, clubes, por exemplo, né? Clubes recreativos, onde as pessoas eram sócias e tal, não sei o que, pô, muito legal, a pessoa era sócia do Rio Branco, não sei o que, do Veteranos. E assim, as coisas vão acabando. Por quê? Porque dentro dos condomínios que as pessoas moram, existe área de lazer, essas coisas, as pessoas talvez não tenham mais saco para ficar saindo para se, sei lá, para se divertir nesse tipo de lugar, as pessoas talvez não gostam mais disso, não sei, pode ter isso também. Então são muitas coisas que a gente olha lá para trás e fala, pô, isso aqui era legal, tal, não sei o quê. Só que na atualidade, pouca gente faz alguma coisa para que isso seja preservado. Então, automaticamente vai acabar. Sim, aí a gente vê matérias como, né, ressaltando essa questão da nostalgia mesmo, mas ninguém faz nada diferente para mudar isso, né? Exato, é muito legal a gente olhar para trás e ver algumas coisas que fizeram parte da nossa infância, adolescência, de muita gente, né? Você vê pessoas talvez da idade dos nossos pais que conviveram numa outra cidade, era uma outra forma de se relacionar. A gente esses dias foi assistir no teatro lá o lançamento acho que da segunda ou terceira parte, né, do documentário sobre Carioba. Era uma outra cidade, era outra coisa, mas aquilo não existe mais. E é interessante porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que é como se tivesse um sentimento de que aquilo deveria ter sido preservado, que as coisas deveriam continuar da mesma forma. E assim, acontece muita coisa durante o percurso, né? E isso faz com que as coisas vão mudando. Infelizmente, talvez se a gente olhar por esse lado, para pior, mas também, ao mesmo tempo, existe um número de, né,
inúmeras possibilidades ou oportunidades que vão surgindo também ao mesmo tempo que coisas vão acabando, outras coisas vão surgindo. Então, muita coisa que existe hoje não existia lá atrás. Muitas facilidades que existem hoje não existiam, talvez a gente nem pensasse que poderia existir um dia. Então, é assim que funciona, eu acho. É o ciclo da vida. Fazer o quê? Tem coisa que não adianta você ficar lutando contra. Pois é, ainda bem que a gente evolui, né? Tem que se adaptar e fazer o que a gente consegue fazer de melhor, com o que a gente tem em mãos. É sempre assim. Considerações finais? Tem mais alguma Não, é isso. Que a gente pode acrescentar? Vamos decretar que o centro da cidade vai acabar, né? Nossa, eu tô imaginando. Espero que as pessoas, vídeo não seja igual aquele do Felipe Neto, sabe? Não vai ser. Não, mas as pessoas estão entendendo que a gente vai. Que eles vão assistir só um pedacinho e vai. Mas o que a gente está falando é que, infelizmente, a relevância que tinha não vai ter mais. Então, pouquíssimos lugares, provavelmente, né? Ficarão em pé, provavelmente vai se preservar um miolinho ali de algumas coisas, mas não vai ser como era antes. Então, infelizmente, né? Seria legal. Até porque a gente tem uma relação, igual você comentou lá atrás, eu tenho uma relação legal com o centro, porque eu sempre, durante muito tempo, eu estudei no centro, então eu ia lá todos os dias, pegava ônibus e tal, e descia, andava por ali. Eu era do tipo de pessoa que, quando estava de férias, né, adolescente, que não. Meu pai mandava muito, sabe? Não gostava que eu ficava em casa sem fazer nada. Ele falava, vai andar, vai fazer alguma coisa pra rua. E eu era do tipo que eu ia pro centro, eu ficava andando lá e não sei o quê. Então, assim, é triste, mas é assim que é, infelizmente. Quais são as suas... Você acha que vai acabar? Eu acho que não tem... É inevitável, né? O que a gente está vivendo hoje, principalmente por essa questão de você não precisar ir até o lugar para comprar as coisas, sabe? Muito raramente, é muito difícil isso. Então, assim, é complicado falar isso, né? Mas é inevitável. Exatamente. Bom, então, é isso. Se você assistiu até aqui, deixa aqui seu comentário. Espero que tenha gostado. Não xinga a gente. Não, a gente... Se você... Como você tem a opinião diferente da nossa, não tem problema. Claro que não. Escreva aqui embaixo também, porque ninguém pensa igual, nem todo mundo pensa igual, né? Não é isso? A gente está acostumado com isso, porque é a diversidade, né, gente? Isso Exatamente. Que é importante. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se curtiu o vídeo, curte. Deixa seu Manda para alguém aí que gostava de ir no centro passear e tal, para essa pessoa assistir, para ela deixar um comentário aqui, para a gente... Vamos fazer uma comunidade aqui para a gente levantar o centro de novo. Isso. E aí tem um tema que eu queria trazer num próximo vídeo aqui, que é justamente isso. A gente pode... Quem é da nossa geração, assim, anos 90... Nossa, e vai curtir. Vamos falar sobre isso. Anos 80. Eu nasci no final dos anos 80. Você também, quase no final ali. Então, é mais anos 90, né? Então, a gente podia fazer um vídeo falando sobre isso. Se você curtiu essa ideia, deixa aqui nos comentários também. Tá bom, vamos ver. Vamos estudar sobre isso. Eu não sei. Não vou garantir nada. Eu gosto. É um assunto que eu gosto de falar. 25 minutos. Então, falamos demais. Já deu para o pessoal acabar de lavar a louça. Já deu para lavar a louça, já deu para limpar a casa, já deu para... Depende do tamanho da casa, né? Não dá para limpar a casa em 25 minutos. Não dá, né? Depende do tamanho da casa. Mas bom, gente, obrigada para você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Tchau.